Ayrton Senna é considerado um dos maiores heróis do esporte mundial e um piloto genial. Ao longo dos anos, ele colecionou histórias e mudou muitos destinos. Um dos destinos alterados pelo brasileiro foi o de Eric Comas, que após um acidente teve a vida salva por Senna. Hoje vamos contar essa emocionante história. Fala galera, João Paviotti, canal Iconografia da História aqui, é muito bom estar com vocês. E hoje a gente vai falar do Ayrton Senna, certo? Ayrton Senna da Silva era novo, tinha 6 anos de idade quando ele, enfim, perdeu a vida em 1994. E o Senna foi um cara que a gente nunca contou a história dele aqui, histórias dele aqui, né? E ele tem bastante histórias interessantes. Então eu peço para vocês que mesmo que vocês estejam aqui provavelmente sobre segurança pública, sobre foras da lei e tal, abram espaço, tentem compartilhar esse vídeo, que é um vídeo que a gente fez com muito carinho sobre um herói, atleta brasileiro, né, esportista brasileiro. Beleza, galera? Fernandão, roda a vinheta. Galera, esse ano completa 30 anos da perda da vida do querido piloto Ayrton Senna da Silva. E olha, nós não vamos falar sobre a biografia do Ayrton Senna da Silva aqui. Primeiro, porque eu não me sinto competente para contar sobre isso. Segundo, que outros canais, muitos outros canais, até melhores do que o nosso, estão fazendo isso. Aqui, nós preferimos fazer uma homenagem a ele, mas focar em uma vida que Senna mudou. Pois heróis são considerados heróis segundo os feitos que eles fizeram para o seu semelhante e os destinos que esses heróis mudaram. E Senna tem uma porção dessas histórias interessantes, a gente contou várias, mas a gente focou especificamente nessa. Galera, olha essa imagem aí, ó. Ela mostra o brasileiro Ayrton Senna tentando ajudar um piloto de Fórmula 1 durante os treinos do Grande Prêmio do GP da Bélgica. Era um herói cruzando a vida do piloto Eric Comas, tá? Olha a frase que o Comas disse sobre essa imagem. Abre aspas. Ayrton Senna parou, deixou de correr para salvar a minha vida. Olha que bonito isso, galera. Bom, vamos contar para vocês essa história em detalhes, começando pela história do Eric Comas até o dia do fato, tá? Eric Gilbert Comas é um francês que nasceu no dia 28 de setembro de 1963 em uma pequena comuna no departamento de Drôme, ao sudoeste da França. Eric era filho de um mecânico. O pai dele, além de consertar carros da região, também mexia com veículos de corrida e fazia manutenção em pequenas corridas de kart, tá? E em pequenos karts de corrida. Foi olhando os karts que o pai consertava na pequena oficina que Eric Comas se apaixonou pela corrida. Ele foi levado por um funcionário da mecânica do pai dele para uma corrida e experimentou andar de kart pela primeira vez com 12 anos. E véi, foi amor à primeira vista. O Eric se apaixonou por corrida de alta velocidade, mas o seu pai era contra. Primeiro, porque a corrida ela é um tipo de esporte bastante caro. E segundo, que era, na época, extremamente perigoso correr dentro de um carro nas pistas. Hoje, galera, as corridas, principalmente da Fórmula 1, são mais seguras. Mas naquela época, meados dos anos 70, ela era extremamente perigosa. Na verdade, ela só melhorou mesmo após grandes acidentes dos anos 90, incluído o que tirou a vida do Ayrton Senna, que foi um baita no impacto. Era realmente muito arriscado ser piloto de alta velocidade, ainda mais numa prova que não tinha tanta estrutura como as provas da Fórmula 1 tem. Ainda é perigoso, tá? Mas antes era muito mais complicado. Enfim, não adiantou muito o pai colocar conta o que o Eric queria fazer. O Eric ficou apaixonado pelas corridas e ponto. Então, o pai combinou que Eric só iria iniciar no mundo das corridas da alta velocidade após 18 anos. Cara, todo tipo de esporte, todo tipo de competição, se você esperar até os 18 anos para começar, você está começando velho. Então, o Eric começaria velho, mas ele tinha disposição e talento. No início dos anos 80, Eric Comas conseguiu comprar um kart do famoso piloto Jean Alesi, que também o ajudou no início de carreira. Após uma passagem vitoriosa pelas categorias menores, Eric Comas passou a se destacar e entrou na Fórmula 3000, que é tipo como se fosse uma Fórmula antes da Fórmula 1. Comas ganhou um campeonato, conseguindo um ingresso para a famosa e cobiçada Fórmula 1 aos 27 anos de idade. Ele iria correr pela modesta equipe Ligier, tá?
o Liège, né? Eu vou falar desse jeito, eu não sei se estou falando correto, me desculpe. A equipe, mesmo estando na Fórmula 1 há mais de uma década na época, tá? No início dos anos 90, nunca teve bons resultados, tá? Então era considerado uma equipe modesta. Quando Comas, um piloto novo, com uma carreira meteórica, entrou para a equipe em 1991, dos 34 pilotos da época, o único que foi cumprimentá-lo no primeiro treino era o já consagrado Ayrton Senna. O Eric falou isso daí. O único cara que veio me cumprimentar foi o Senna, me desejando boa sorte e falando que havia visto eu correndo na Fórmula 3000. Senna, na época, já era bicampeão mundial. Ele levou o título de tricampeão no mesmo ano em que Eric Comas entrou para a Fórmula 1. No primeiro ano de atuação na grande Fórmula 1, o Eric Comas não conseguiu um bom desempenho. Ele estava chegando e sua equipe não apresentava um carro bom e os construtores também não eram tão bons assim. A família acompanhava com felicidade, mas também apreensiva, pois torcia muito para que Comas conseguisse engrenar, pois ele já tinha 27 anos, então certamente não teria outra chance caso não desse certo essa passagem dele pela Fórmula 1. O Ayrton Senna tinha 30. Então, sim, o Senna já era bicampeão quando o Eric entrou. A vida de Eric vai se cruzar novamente com o Ayrton Senna em 1992, durante o Grande Prêmio da Bélgica. Foi no período da manhã, durante os treinos livres da sexta-feira, que Eric Comas, de repente, bateu forte contra o muro em uma das curvas do autódromo, tá? A batida, galera, foi extremamente forte, tanto que o impacto fez com que o carro voltasse para dentro da pista rodando. Comas ficou inconsciente no momento da pancada. No momento da pancada ele ficou inconsciente. Mas a coisa não ia ficar só por aí. Isso não era o mais grave. Quando houve a batida, o Eric Comas estava com o pé no acelerador. A perna enrijeceu, o tanque furou e uma quantidade significativa de combustível ensopou o carro dele. Uma faísca poderia explodir aquele carro. Como furou o tanque e ele tava com o pé no acelerador, continuou injetando gasolina e a gasolina começou a sair nele. Então ele tava encharcado. Se tivesse uma faísca, ele explodia tudo. Cara, o Ayrton Senna, ele vinha em alta velocidade atrás do Eric Comas em uma volta bastante rápida. Mas Senna era muito conhecido por ser perfeccionista e ter um reflexo muito rápido e uma percepção aguçada e uma capacidade de tomar decisões muito rápidas. Mesmo a muitos quilômetros por hora e focado na volta que ele estava fazendo, o Senna percebeu que o Eric estava inconsciente. O brasileiro disse que a posição da cabeça dele denunciava que ele não estava com capacidade de movimento e não sairia do carro. Tudo isso, galera, em milésimo de segundos. O Senna calculou que ele poderia estar com o pé no acelerador. Ayrton Senna então parou o carro, abandonou o treino e correu para o carro de Eric. O piloto brasileiro então desligou a ignição do veículo, afastando o risco de explosão. Mas não foi só isso que o Senna fez não, cara. O piloto brasileiro ainda ficou segurando a cabeça do Eric Comas e o Senna não se moveu do local e ele ficou ali cuidando do cara até que a equipe médica chegasse, tá? Para evitar que o cara tivesse algum problema no pescoço, ou que ele ficasse engasgado com alguma coisa, ou que ele perdesse a respiração por conta do movimento do pescoço por estar inconsciente. Quando o famoso médico da Fórmula 1, Dr. Sid Watkins, chegou para acompanhar o caso, Senna disse para ele, abre aspas, doutor, eu não sei se eu fiz certo, mas eu fiz do mesmo jeito que o senhor faz nos acidentes. Fiquei segurando a cabeça dele, tá? O Eric Comas conseguiu se recuperar e agradeceu a Ayrton Senna, que realmente salvou a vida dele. E o brasileiro nem se tocou que tinha realizado um ato tão heróico para salvar a vida daquele rapaz que estava iniciando na Fórmula 1, onde Senna era praticamente um deus, tá? Senna disse que fez aquilo no automático. E na verdade, pessoal, é como os heróis fazem essas coisas mesmo. A rotina desses heróis é salvar a vida, mudar destinos, dar alegria para as pessoas. Grande Ayrton Senna, né, cara? Em 1994, quando Senna perdeu a vida, Eric estava na corrida. Ele ouviu um dos helicópteros que se dirigia ao local do acidente para atender o Senna. O Eric ainda não tinha recebido a comunicação da bandeira vermelha, tá? A bandeira vermelha é aquela que interrompe a prova. Essa comunicação não tinha chegado ainda para ele, então ele passou pelo Senna acidentado. Ao avistar o carro do Senna, o Eric Comas também parou seu veículo e foi correndo para o local do acidente, mas foi impedido por funcionários da pista de Imola. Eric disse que pensou em retribuir o que Senna havia feito para ele, mas não deu tempo.
O piloto francês também disse que sentiu uma coisa muito ruim naquele dia, hora antes de Ayrton Senna perder a vida daquela maneira. Não muito diferente do que poderia ter acontecido com o próprio Eric 2 anos antes, porque a batida não era tão diferente assim. A história do salvamento de Eric não ficou tão conhecida assim. Ela foi retomada anos depois por um comercial de uma grande empresa de seguros, tá? Nesse comercial, Eric fala sobre a gratidão eterna que sentia por Ayrton Senna e ressaltou a importância do brasileiro na sua história e na mantenedura de sua vida. Então, o assunto voltou a ser bastante comentado no Brasil e muita gente se tocou que certos atos heróicos não têm repercussão gigantesca que deveriam ter e que grandes heróis nem se preocupam com isso, apenas agem de acordo com o papel que exercem. No caso, salvar vidas e levar alegrias pro público. O Ayrton Senna, galera, foi isso aí, velho. Ele levou muita alegria ao povo brasileiro em um momento muito conturbado da nossa história. Um período de muita pobreza e crise econômica em que o brasileiro, mesmo com um bolso vazio, parava aos domingos para sentir um pouco de felicidade de ser brasileiro, vibrando com cada curva do carro de alta velocidade do grande Ayrton Senna. Espero, galera, que tenham gostado da homenagem. Talvez ele seja o maior ídolo brasileiro do esporte junto com o Pelé. Esse cara é realmente fenomenal e gigante, inesquecível. E aqui está mais um vídeo para lembrar vocês de que ele existiu e fez história e mudou vidas e muitas vidas, tá? Compartilhe esse vídeo com a galera dos grupos aí que vocês fazem parte, mano. Manda pro seu pai, pra sua mãe, pra sua tia, pro irmão mais velho, pros tios. Manda pra todo mundo para você difundir essa história e ajudar a gente a contar outros temas aqui também. E acho que esse foi um tema bastante legal pra gente abordar. Eu lembro muito do Senna quando era criança e lembro exatamente do dia quando ele perdeu a vida. Eu tinha 6 anos de idade na época. Foi bastante complicado pra nossa história como povo brasileiro, porque a gente gostava muito dele. Outra coisa interessante, talvez uma curiosidade legal de deixar sobre o Senna aqui, é que um cara faleceu antes do Senna, né? O cara faleceu no sábado, antes do Ayrton Senna. Era o Roland Ratzenberger, um austríaco. A gente contou a história dele aqui, muito emocionante, e acabaram esquecendo dele um pouco. A morte dele chocou muito o Senna, né? O acidente. Mas uma coisa interessante é que no carro do Senna, quando ele foi retirado, encontraram uma bandeira da Áustria. Se ele vencesse a corrida, a hora que ele terminasse, o Senna ia fazer uma homenagem pro Roland Ratzenberger. Também não deu tempo. A bandeira encheu de sangue. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham achado interessante. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ajuda a gente no Apoia-se, no Pix também. Forte abraço, fui. Valeu.